Oiê, tudo bem com você? Se você está aqui, significa que você não desistiu de mim. Eu estou muito feliz e agora a gente vai para a parte prática que vocês estão esperando, tá? De primeiro momento, eu já quero agradecer por você não ter desistido, por você ter entendido que a primeira parte foi necessária e agora você vai ver que faz total sentido tudo que eu falei lá, tá? Porque a parte prática, gente, sem a teoria não faz o menor sentido. Eu vou te pedir já de antemão para pegar uma folha, uma caneta, um lápis, enfim, e uma calculadora. Evite, se possível, a calculadora do celular, por quê? Na calculadora do celular, você vê todas as notificações que estão chegando, e aí você vai perder o foco da aula, tá? Então, é uma aula cheia, de ouro, tá? Uma aula rica, muito importante. Isso aqui, gente, é conteúdo para vender, né? Eu fiz um conteúdo exclusivo para vocês. Montei todo um conteúdo para trazer para vocês, tá? De forma gratuita, de forma de parceria, né? Como eu falei, os meus alunos vão ter acesso a esse conteúdo, lá no curso, né, onde eles já estão, mas porque realmente é um conteúdo que vai agregar muito. Mas se eu quisesse pegar todo esse conteúdo e vender a parte, eu poderia, porque é muito rico, entendem? Então, vocês precisam valorizar o que eu estou trazendo aqui para vocês, valorizar a prof de vocês que fez essa parceria comigo, tá? Então, não percam essa oportunidade de forma alguma. Tá bem? Então, chega de falatório também, né? Eu também, se deixar, eu falo pra caramba, né? Então, eu vou fazer do mesmo jeitinho de antes. Vou compartilhar a tela. A gente vai continuar da onde a gente parou, e a gente vai dando segmento, beleza? Então, vamos lá. Então, a gente parou aqui na precificação de mão de obra, né? E a gente vai dar segmento indo aqui para a parte de exercício de mão de obra. Então, ali na mão de obra, a gente conversou um pouquinho sobre como a gente vai estabelecer o salário que a gente quer, certo? Agora a gente vai falar da mão de obra na prática, calculando os valores, tá? Então, vamos lá. Aqui eu fiz uma coisa bem lúdica, tá? Uma coisa bem quarta série, sabe? Quando a gente tem lá o João e os limões. Então, eu fiz uma coisa bem lúdica, mas, ao mesmo tempo, dentro da realidade de vocês. Então, é para facilitar. Outra coisa que vocês vão ver é que os cálculos podem parecer complexos, mas não são, tá? São todos cálculos básicos, coisa que vocês com certeza aprenderam a fazer, e se não aprenderam, vão aprender agora, porque eu vou ensinar todo o beabá, tá bom? Então, vamos lá. Ó, nós ajudaremos Joana a descobrir qual é o valor da hora de trabalho dela. Joana é muito famosa lá no curso, né? Ela já esteve presente lá, a gente já ajudou ela a descobrir outras coisas por lá. Suponha que Joana é uma enfermeira que trabalha de forma intermitente, o que isso significa que ela trabalha um dia sim, um dia não. E sobram apenas 3 dias da semana dela para resinar. Porém, nesses dias, ela consegue se dedicar por 8 horas. Então, supondo que Joana trabalha segunda, quarta e sexta, na segunda ela trabalha 8 horas, na quarta ela trabalha 8 horas e na sexta ela trabalha 8 horas, certo? Joana deseja ganhar uma renda extra de R$ 2.000. Então, a gente já tem aqui várias informações. Com essas informações, nós já conseguiremos definir quanto Joana ganha por hora trabalhada. Então, ó, a primeira coisa aqui já é muito importante. Na última aula, eu falei para vocês definirem o salário de vocês, para vocês definirem quantas horas por semana vocês vão trabalhar e quantos dias por semana. Então, para a gente conseguir descobrir o de vocês, a gente precisa desses dados. A Joana já nos forneceu, então a gente consegue calcular. Então, aqui os dados que ela nos deu, né? Dias trabalhados por semana são 3, horas trabalhadas por dia são 8 e salário pretendido, R$ 2.000. A fórmula para fazer esse cálculo vai ser a seguinte: a gente vai pegar o salário do mês, vai dividir pelo total de horas trabalhadas na semana, prestem atenção, é pelo total de horas trabalhadas na semana, e vai dividir por 4 semanas, tá? Então, aqui a gente vai pegar os R$ 2.000 que ela falou que é o que ela precisa, vai dividir por 24, porque 8 mais 8 dá 16, mais 8 dá 24. Então, são o total de horas trabalhadas na semana, são 24 horas por semana. Essa divisão vai dar um total ali de 83 com 33. Esse mesmo 83 com 33 nós vamos dividir por 4, tá? E aí, o valor da hora dela trabalhada é 20 com 83, tá? Então, a gente fez toda uma divisão por hora, por total de horas trabalhadas na semana, por semana,
para chegar nesse valor de 20,83. Sabendo que 1 hora de trabalho de Joana vale 20,83, quanto ela ganha se fizer uma peça em 15 minutos? Então, aqui, ó, eu já trouxe o cálculo. Mas se você não quiser olhar para o cálculo, tenta fazer esse cálculo. Pega ali a caneta, o papel, a calculadora e tenta fazer. Porque a fórmula, ela é muito clara. Então, por exemplo, se você quisesse fazer o seu salário, né? Fazer ali, eu quero ganhar 3 mil, eu trabalho 5 dias na semana, 8 horas por dia. O resultado vai ser completamente diferente, mas você precisa calcular esses valores. É sempre primeiro o salário dividido pelo total das horas trabalhadas na semana e o resultado disso dividido por 4 semanas, tá? Então, a fórmula é sempre essa para descobrir a mão de obra, o preço ali de 1 hora trabalhada, tá? Voltando ali na questão de baixo, ó, se ela fizer uma peça em 15 minutos, por exemplo, qual seria o valor, né, que ela receberia? A gente vai pegar o mesmo 20,83, que significa o quê? Que é 1 hora de trabalho dela, é 20,83, e vai dividir por 60 minutos, tá? Então, 1 hora é 60 minutos. Dividindo esse valor, vai dar 34 centavos por minuto, tá? Então, o minuto de trabalho da Joana é 34 centavos. Você sabe quanto é o seu minuto de trabalho? Eu sei, o meu. Então, é muito importante que você faça esse cálculo na vida real para entender qual é o seu valor, tá? A gente vai pegar esses 34 centavos e vai multiplicar por 15. Então, a gente vai pegar quanto custa 1 minuto de trabalho dela e multiplicar pela quantidade de minutos que a gente quer descobrir. Então, 15 minutos de trabalho dela vale R$ 5,10, tá certo? Então, é muito prático, não é? Não é difícil. A questão é saber a fórmula correta, a forma de calcular corretamente. Então, é essa daqui, tá? Essa é uma folha que você não pode perder de jeito nenhum. Tá? A sua hora de trabalho é o seu salário. Então, você não pode perder esse papel aqui. Vamos seguindo. Ó, agora a gente vai para o exercício do custo da peça, tá? Esse aqui também é muito, muito, muito importante. Suponha que Joana precisa fazer um chaveiro de letra e o mesmo requer 10 gramas de resina, um molde, 0,5 gramas de pigmento, 1/4 de folha de ouro, 1/4 de folha transparência, um pitão e uma argola com corrente, tá? Ela precisa de 30 minutos para fazer toda a peça, perfeito? Então tá, a gente sabe tudo que ela precisa para fazer essa peça e a gente sabe também o tempo que ela leva para fazer essa peça. Ó, Joana pagou os seguintes valores nos materiais, já considerando o frete, não esqueçam, tudo é cobrado do cliente, exatamente tudo. Na resina, ó, ela pagou R$ 440 e comprou 3 quilos. O molde, ela pagou R$ 33 e comprou com 35 cavidades, né? E com vida útil de 6 vezes. Então, ela pagou R$ 33, o molde 35 cavidades. O pigmento, ela pagou R$ 11,70 e veio 100 gramas. A folha de ouro, ela pagou R$ 21 e vieram 30 unidades. A transparência, ela pagou R$ 45,80 e vieram 10 unidades. O pitão, R$ 14,99 e vieram 100 unidades. E a argola com corrente pagou R$ 58,90 e vieram 100 unidades. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Como você faria esse cálculo sozinho? Sozinha. Como você faria? Eu quero entender se você conseguiria chegar nos valores corretos. Dá um pause aqui. Dá um pause aqui, me congela. Mas assim, me congela bonita. Tu não vai me congelar piscando toda errada. Me congela aqui e tenta fazer esse cálculo, tá? Aqui até falei, ó, antes de começar a suar frio, calma, vamos por partes. Tente fazer esse cálculo sozinho pelo menos uma vez. Então, vamos lá. Eu vou dar um sorriso aqui, tu me congela bonita, tá? E aí tu tenta fazer esse cálculo aqui, depois a gente conversa e vê se deu certo, tá? Vou dar um sorriso aqui, ó, me congela agora. Gente, deduzindo que vocês me congelaram bonita e que vocês tentaram, né, fazer esse cálculo, eu queria poder, né, ver, né, e entender se vocês acertaram. A gente vai passar, vai trocar de página. Lá vão ter os resultados e as fórmulas, tá? Depois disso, eu vou mostrar como fazer o cálculo da forma correta. Mas primeiro eu vou mostrar os resultados, você vai comparar com os seus e vai ver se bateu. Se não bateu,
mais para baixo vão ter as fórmulas. E aí você vai tentar fazer de novo com as fórmulas que eu vou te passar, tá bom? Então, vamos lá. Ó, então, aqui tem os resultados, né? No caso aqui, a resina teria que ter dado R$ 1,40, o molde teria que ter dado 15 centavos, o pigmento 0,05, folha de ouro 0,17, transparência 1,14, pitão 14 centavos e argola com corrente 58 centavos. Você conseguiu acertar algum desses custos? Seja qual for a resposta, vou facilitar mais um pouquinho, mas não muito. Afinal, não adianta nada eu te dar o cálculo pronto e depois você não saber calcular mais nada sozinho, tá? Então, como que eu vou facilitar? Dando as fórmulas para vocês. Então, primeiro, vocês tentaram fazer sozinhos. Eu já tinha ensinado na aula anterior alguns cálculos, né? Então, é basicamente só o cálculo do molde que era diferente, mas eu também ensinei. Então, para quem prestou atenção, já conseguiu fazer, já pegou o truque, entendeu? Como que vai funcionar agora? Aqui embaixo tem as fórmulas, você vai me congelar linda de bonita de novo e vai tentar refazer esses cálculos com as fórmulas que estão aqui. Antes de me congelar, eu vou ler aqui com vocês as fórmulas para que não exista dúvidas, tá? Então, aqui, ó, a resina, você vai dividir o valor pela quantidade comprada e o resultado disso você vai fazer vezes a quantidade usada, tá? Quantidade comprada, não esqueçam, 1.500 quilogramas, 2.000 quilogramas, tá? Não vai fazer por 1,5, você vai fazer por 1.500, 2.000, 3.000, 7.500, depende do quanto você comprou. Sempre coloque 2 zeros depois dos números ali, tá? O molde, você vai fazer o valor dividido pela quantidade de cavidades, e o resultado que dá nisso, você vai fazer dividido pela quantidade de vezes utilizada. O pigmento, valor dividido pela quantidade comprada, e o resultado disso você vai fazer por 2, tá? Porque a gente quer saber 0,05 de pigmento, beleza? 0,5, né? Folha de ouro, valor dividido pela quantidade comprada, dividido por 4. Transparência, valor dividido pela quantidade comprada, o resultado disso dividido por 4. Pitão, valor dividido pela quantidade comprada, e argola, valor dividido pela quantidade comprada. Tá? Então, me congela de novo, bem linda de bonita, e tenta fazer esse cálculo agora com as fórmulas, tá? Calma aí, deixa eu dar um sorriso pelo menos, né? Gente, deduzindo que vocês me congelaram bem linda, né, para também não humilhar a coitada aqui, né? Me contem daí para mim. Deu certo? Tu conseguiu fazer o cálculo agora? Como é que foi? Se deu certo, deu certo. Se não deu certo, a gente vai aprender mais uma vez. Eu vou ensinar para vocês de outra forma agora, tá? Aqui, ó, vamos seguir. Eu sei que algumas pessoas têm mais dificuldades do que outras e que calcular nem sempre é fácil. Se você não conseguiu sozinho, não se sinta mal, de forma alguma, tá? Eu dificultei esse cálculo de propósito, para que você entenda a forma mais complexa. Agora, os cálculos que antes eram difíceis vão se tornar muito mais fáceis, porque você vai aprender de uma forma já difícil. Então, quando for um cálculo muito básico, você não vai mais ficar se batendo, porque você já aprendeu a calcular até o que é mais difícil, entende? Então, não me deteste, não me odeie, tá? Não queira me matar, nada disso, por favor, porque eu realmente tenho a intenção de que vocês aprendam. Então, como você deve calcular? Caso você não tenha acertado, a gente vai agora ver. Caso você tenha acertado, entendeu, entrou na cabecinha a fórmula, parabéns. Você não vai precisar de mim para quase mais nada, só para mais algumas coisas. Então, aqui seria como? Resina, 440 dividido por 3.000 quilogramas, igual a 14 centavos, vezes 10 gramas, vai dar 1,40. O molde, R$ 33,00 dividido por 35 cavidades, vai dar 94 centavos, divide por 6, vai dar 15 centavos, o uso de uma letrinha, tá? Uma vez, o uso de uma vez. Pigmento, 11,70 dividido por 100, 100 gramas, né? Igual a 11 centavos dividido por 2, 0,05 centavos. Folha de ouro, R$ 21,00 dividido por 30 dá 70 centavos, dividido por 4 dá 17 centavos. Vocês pegaram aqui, por que é dividido por 4? Porque lá em cima, ela disse para nós que ela precisava de 1/4 de folha de ouro.
né? A gente tem aqui o quadradinho da folha de ouro, tá? Então, ele tem, se a gente fazer uma cruz, ele tem 4 quadradinhos, né? Um quadrado faz uma cruz, tem 4 quadradinhos. Então, ela vai usar uma parte dessas 4, tá? Então, é uma parte das 4, tá? Então, é 1/4. Por isso que a gente divide por 4, para saber qual é o valor de um quadradinho, entende? Tem o quadrado grande, a gente faz uma cruz ali nele, vai sobrar um quadradinho. É esse valor que a gente quer descobrir. Então, deu 17 centavos. A transparência é a mesma lógica, tá? Assim como a do pigmento. R$ 45,80, divide por 10 folhas, vai dar R$ 4,58 cada folha. Mas ela vai imprimir uma coisinha pequenininha. Então, ela vai dividir por 4, tá? Porque ela vai usar só 1/4 da folha. Vai dar R$ 1,14. O pitão, esse é o cálculo mais simples, que é R$ 14,99, divide pela quantidade, divide por 100, né? No caso, 100 unidades, vai dar 14 centavos. Argola, a mesma coisa, 58 dividido por 100 unidades vai dar 58 centavos. Somando todos os resultados, todos os valores acima, o custo dessa peça, desse chaveiro, é R$ 3,63, tá? Então, nesse cálculo, a gente descobriu apenas o custo do chaveiro. A gente ainda precisa descobrir a mão de obra, o tempo de produção, as despesas e margem de lucro, tá? Então, a gente ainda tem 4 elementos aí para descobrir. A gente até agora descobriu somente o custo do produto, tá? Vamos seguir, tá tudo certo? Respira, qualquer coisa me pausa aqui, linda, e toma uma água, tá? Exercício agora do tempo de produção e mão de obra. Sabemos que Joana faz um chaveiro como esse em 30 minutos, porque ela já contou isso pra gente, lembra? Também sabemos que o valor de 1 hora de trabalho dela custa R$ 20,83. Então, quanto ela vai receber? Vamos lá, a gente descobriu lá no primeiro cálculo da mão de obra que 1 hora de trabalho da Joana é R$ 20,83, correto? Correto. Então, se ela fizer uma peça em 30 minutos, né, que é exatamente a metade de 60 minutos, de 1 hora, quanto ela vai receber? Agora, eu vou até sinalizar de novo aqui, porque está escrito aqui, já vou aproveitar. Mas o período de endurecimento da peça não é considerado tempo de produção. Eu já citei isso antes, mas eu vou reforçar. Quando a peça está descansando, não conta como tempo de produção, tá, gente? É só o tempo em que você está mexendo na peça. Ó, vamos voltar agora para o cálculo. Nós já aprendemos a calcular a mão de obra de forma detalhada anteriormente, certo? Certo. Então, vamos fazer de forma prática agora. Se 1 hora de trabalho da Joana, né, custa R$ 20,83 e ela faz a peça em 30 minutos, a gente pode apenas pegar o 20,83 e dividir por 2. Por quê? 30 minutos é a exata metade de 60 minutos, que é 1 hora. Então, a gente não precisa, sabendo, se você souber a sua hora de trabalho, você não precisa ficar fazendo o cálculo toda vez. Você pode calcular de forma prática. Se 1 hora do seu trabalho é, sei lá, R$ 20 e você faz a peça em 30 minutos, você vai ter ali R$ 10, entende? Então, é uma forma prática de fazer. Você não sofre. Quando você sabe a sua hora de trabalho, você não sofre. Então, aqui no caso da Joana, logo, o custo de mão de obra para produzir esse chaveiro é R$ 10,41. Se ela faz a peça em meia hora e o valor dela é R$ 20,83, meia hora, R$ 10,41. A fórmula para calcular, caso você não tenha entendido, é 20,83, que é a hora do trabalho dela, dividido por 60 minutos, que vai dar 34 centavos por minuto. Você vai pegar esses 34 centavos por minuto e vai fazer vezes 30, que é o tempo que ela vai trabalhar na peça. Vai dar os mesmos 10,41. Entendeu? Então, assim, gente, não é difícil. Não é mesmo. É só você entender a fórmula. Esse cálculo já está lá em cima. Então, você já poderia ter feito ele antes, acertado ele antes, tá? Mas se não acertou, não tem problema. A gente está aqui para acertar agora. Somando, então, o custo da peça, que era lá o 3,63, mais a mão de obra, que é 14,4, mais a mão de obra, desculpa, que é 10,41, agora eu olhei o 14 ali. Mas somando 3,63 com 10,41, o total dessa peça até agora, né, com tempo de produção, mão de obra, vai dar 14,14, tá? Esse ainda não é o valor final, faltam 2 elementos ainda, tá? Então, falta ainda despesas e margem de lucro, que a gente já viu e não tá difícil, é só prestar atenção. Então, vamos lá, vamos descobrir o resto para ajudar a Joana.
Agora aqui as despesas, tá? A Joana, assim como a grande maioria das resineiras e dos resineiros, trabalha em casa, em um cômodo, normalmente um quarto, um escritório, né? Nesse caso, nós precisamos somar todas as despesas fixas que a Joana tem e dividir por 2, pois apesar de trabalhar em um cômodo da casa, metade da despesa é da Joana, pessoa física, e a outra é da Joana, pessoa jurídica. Então, metade da despesa é da empresa e a outra metade é da Joana, pessoa, entende? Quais despesas são as fixas? Isso, gente, é um assunto mais complexo, tá? Uma coisa que é mais avançada, eu só ensino no curso, que aí tem uma questão de despesas fixas, variáveis, a diferença de despesas, de custos, é bem mais complexo. Então, não tem como eu explicar tudo isso aqui. Aqui, para ficar fácil para vocês e vocês não errarem, a gente vai calcular aqui só as despesas fixas, tá? Despesas fixas são aquelas que não mudam. Então, aluguel, energia, internet, que, por exemplo, internet, esse mês veio 150, mas no mês passado veio 145. Não tem problema essa pequena diferença, tá? É um custo que tu tem todo mês, entende? Então, a gente vai somar só as que são em comum do ateliê e da casa. Então, por exemplo, aluguel, energia, internet, essas são em comum. Ela tem na casa dela, mas ela utiliza no ateliê. Então, ela precisa fazer esse cálculo. Nesse caso aqui, vai ser somado R$ 1.200 de aluguel, R$ 230 de energia e R$ 180 de internet. Vai dar 1.610. A gente vai dividir por 2, metade da empresa, metade da Joana. Então, vai ser 1.610 dividido por 2, que vai dar R$ 805. Então, R$ 805 é uma parte da despesa do ateliê. Aqui, até um adendo, teve uma aluna que ela me questionou, tá, mas não é injusto, porque eu uso mais a internet para minha casa do que para o ateliê, eu uso mais a luz para minha casa do que para o ateliê. Gente, não é injusto, porque se você tivesse que alugar um espaço, você ia ter que pagar tudo isso de forma integral, né? Então, aqui a gente ainda está dividindo por 2, tá? Então, o custo do teu ateliê ainda está sendo menor do que se tu alugasse um espaço, pagasse luz separada, internet separado, tá? Então, tudo isso é importante. O teu ateliê sem um espaço, sem luz, sem internet, não se torna nada, né? Então, não adianta. Outra coisa é que a gente não vai colocar no orçamento R$ 805, né? A gente vai colocar uma parte desse 805 com base no tempo em que você leva para produzir. Então, a gente vai pegar uma partezinha só desse 805 aqui, tá? Então, a gente vai até abrir esse cálculo mais abaixo, nas próximas páginas, né? Mas só para você entender, não é injusto, tá? Não é injusto, você realmente precisa cobrar. E não, assim, não precisa também surtar tanto com essa questão, porque é uma coisa que vai estar na precificação. É claro que você precisa analisar que o teu produto tem que ter um valor bacana. A partir do momento que o teu custo fixo é muito alto, o custo vai parar na peça, né? Então, é legal você enxugar algumas contas também, mas nunca deixar de cobrar, tá? Porque alguém tem que pagar essa conta e você não vai querer tirar do seu salário, né? Então, quem vai sofrer é o lucro da empresa. E se a empresa não tem lucro, não cresce. Vamos lá. Agora, sabemos que o custo para manter o ateliê é de R$ 805 por mês, mas ainda precisamos saber quanto desse custo será cobrado na peça. Vamos abrir o cálculo para entender qual é a despesa fixa em minutos, tá? A gente vai abrir bem esse cálculo, para então multiplicarmos pelo tempo de produção. Então, vem conta aí, prepara esse caderninho aí que tu está usando. Vamos embora. Uma vez que soubermos o valor das despesas fixas em minutos, não precisaremos mais calcular esses valores, pois se levar 10 minutos ou 3 horas, que seriam 180 minutos, é só multiplicarmos o valor pelos minutos. Então, vamos lá. Os dados que a gente tem aqui. A despesa fixa do ateliê é de R$ 805 por mês. Quantos dias trabalhados no mês são? Se ela trabalha 3 dias por semana, são 12 dias trabalhados no mês. Quantas horas de trabalho por dia? São 8 horas por dia. E o tempo para produção dessa peça que a gente está fazendo aqui, a precificação, 30 minutos. A fórmula para fazer esse cálculo parece um bicho de 7 cabeças, mas não é, tá? É só prestar atenção. Vamos lá. A gente vai pegar a despesa fixa e vai dividir pela quantidade de dias trabalhados no mês.
O resultado disso, a gente vai dividir pela quantidade de horas trabalhadas por dia, tá? Por dia. O resultado disso, a gente vai dividir por 60 minutos, que é o equivalente a 1 hora. E o resultado disso, a gente vai fazer vezes o tempo de produção, que seria os 30 minutos. Então, aqui, vamos agora para os números, tá? Para ficar mais claro. Mas não esqueçam que saber a fórmula é o mais importante, porque senão o resultado não bate. Vamos lá, em números. 805 dividido por 12 dias vai dar 67,8. Dividido por 8 horas vai dar R$ 8,38. Dividido por 60 minutos, no caso, o 8,38 dividido por 60 minutos vai dar 13 centavos. E o 13 centavos vezes 30 minutos vai dar R$ 3,90. Então, vocês entenderam agora que o 805 por mês se tornou R$ 3,90? Por quê? A gente divide esse 805 pela quantidade de dias que ela trabalha no mês. Depois disso, a gente vai pegar o resultado e vai dividir pela quantidade de horas que ela trabalha por dia. O resultado disso, a gente ainda vai dividir por 60 minutos para descobrir quanto é o custo dela por minuto, tá? Então, o custo dela por minuto para manter o ateliê é de 13 centavos, tá? A gente vai pegar esses 13 centavos e vai multiplicar pelo tempo que a gente leva para fazer a peça, ou seja, o tempo que a gente usa a luz, a habitação, a internet, e aí a gente vai multiplicar por 30, que é o tempo que a gente falou, e vai dar R$13,90. Então, aquele 805 virou R$3,90, tá? Então, cada cliente paga um pouquinho dessa conta, né? Ele não paga o 805. Então, não se apavorem, não é injusto e não deixem de cobrar, porque, como eu falei, alguém tem que pagar essa conta. O custo do ateliê, então, o custo diário do ateliê, todos os dias o ateliê custa para a Joana R$ 67,08. O custo por hora desse ateliê, cada hora do ateliê custa R$ 8,38. O custo por minuto do ateliê é 13 centavos. E o custo multiplicado por 30, né, por 30 minutos, é R$ 3,90. Somando o custo da peça, a mão de obra, mais as despesas, a nossa precificação já está aqui em R$ 17,94, mas esse ainda não é o valor final. Ainda falta a gente considerar a margem de lucro, tá? Então, bora para a próxima página. Vira a página desse caderninho aí, não deixa de anotar nada. Ó, já entendemos lá no início que a margem de lucro é diferente para cada área do artesanato. Então, precisamos analisar o todo para saber qual será a margem adequada. O valor de mercado para chaveiros sem acessórios varia entre o valor de R$ 25 a R$ 30 reais. Então, agora, precisamos considerar o público, que é de classe média, tá? Então, fazendo uma pesquisa rápida, eu consegui ver que o valor médio de um chaveiro sem acessórios é de R$ 25 a R$ 30 reais e o público que compra é de classe média, tá? Somando o custo da peça, mais a mão de obra, mais as despesas, a gente tem os R$ 17,94 que a gente viu na página anterior. Precisamos agora testar as porcentagens e ver qual valor atende às necessidades de Joana. Então, não é simplesmente jogar lá 600% em cima e falar, estou tendo lucro, está tudo certo. Gente, não, calma, a gente precisa entender quais são todos os custos do ateliê, tá? Então, agora a gente vai fazer testes. A fórmula está aqui. Como sempre, eu estou entregando tudo para vocês. Valor, vai pegar o 17,94 e vai fazer mais a porcentagem e vai botar o percentual. Então, vai ser 17,49 mais 10%, mais 10 e aí o porcento, tá? Então, 17,49 mais 10 e aí o porcento. Igual a 19,23, tá? Então, lá na tua calculadora, vamos de novo, tu vai digitar 17,49, vai botar mais 10 e clicar lá no porcento, tá? Ele vai dar 19,23. Eu fiz aqui já, tomei a liberdade de facilitar a vida de vocês e fiz alguns testes, tá? E já deixei aqui. Então, eu fiz com 10%, fiz com 30%, fiz com 45%, com 60% e 75%. Então, vocês percebem aqui, quando a gente fala de margem de lucro, que não tem como a gente mensurar quanto que um artesão ganha de margem de lucro, porque aqui a gente está falando de um chaveiro. Mas e se fosse uma bandeja, né? Comparando com o valor de mercado, ia dar para colocar 75%, será? Então, no caso do chaveiro, dá. Porque a régua que eu estabeleci aqui do valor de mercado é de 25 a 30 reais.
Se a gente olhar as porcentagens, do 45 até o 75, os valores ficam dentro dessa régua, né? Então, ali no 25 com 36, poderia botar 24,90, tá ótimo, né? No 30 com 60, poderia botar 29,90, tá ótimo também. Não precisa ser só o valor redondo de porcentagem, pode ser 74%, 73%, não tem problema. O importante é vocês saberem como vocês estão precificando e qual é a porcentagem de vocês. Porque se eu vir e falar assim, mas qual é a tua porcentagem de lucro nessa peça? E tu falar, eu não sei, tá tudo errado, tá? Você tem que saber, sim. Não tem uma peça minha que eu não saiba a porcentagem de lucro dela, tá? Eu sei todas as minhas peças de cabeça em relação ao custo delas. Eu sei quanto eu ganho por cada peça que eu faço, de cabeça. Por quê? Porque eu já decorei, porque eu já precifiquei, entende? Então, a partir do momento que você souber isso aqui, não tem mais quem te roube, entende? Então, assim, é muito importante que você saiba tudo isso. Acima, aqui no caso na página, temos 5 simulações de precificação. As aulas, ó, as opções 1 e 2 estão na faixa de 10 a 30%, porém vemos que o valor final ficou abaixo da média de mercado. A terceira opção já está na média, é aceitável. A quarta é o ideal para estar no meio da faixa. E a quinta é a melhor, mas precisa acertar o público. Então, lembra quando eu falei lá na outra aula que quando você está começando, você pode sim cobrar menos, mas tem que estar dentro da régua? Então, o cobrar menos seria o quê? Seria o 19 com 23? Sem chance? Seria o 25 com 36, tá? Porque ele é o valor mínimo dentro da régua, dentro da faixa de valor de mercado, tá? Então, se você está começando, você pode cobrar menos, sim, mas dentro do valor de mercado, porque senão você vira o quê? O que eu falei lá no começo, que eu já ensinei lá no começo? A baratinha. E ninguém quer ser a baratinha. Gente, quem que quer ser uma barata? Barata a gente joga veneno, a gente taca o chinelo, a gente pisa na barata. Ninguém quer ser a baratinha, né? Ninguém quer ser. Então, por favor, não façam isso com vocês. Agora é com a Joana, né? Para definir a faixa correta, ela terá que conhecer o seu público. E isso é feito por meio de pesquisas e testes. Então, agora, gente, o nosso trabalho aqui está encerrado. A gente fez todos os cálculos separados e a gente entregou aqui para a Joana 5 opções de valores para ela. E a gente ainda falou para ela, contou aqui para ela que as 2 primeiras opções estão abaixo da faixa de mercado, não é o ideal, mas ela pode trabalhar com as 3 últimas opções, né? Com 45%, com 60%, com 75%. Então, aí ela tem que saber qual é o público dela, se ela está começando, se ela já é uma resineira experiente, se ela já tem uma clientela formada. Então, tudo isso vai depender dela agora. A gente não pode entregar mais nada, tá? Agora é tudo com a Joana. Então, vocês conseguem entender como foi mais prático? A parte de teoria, a gente demorou muito mais, tá? Eu tenho certeza que essa aula aqui vai ficar longa também, porque eu me conheço, eu sei que eu começo a falar e eu não paro, porque eu gosto de ensinar o que eu estou ensinando aqui para vocês, então eu gosto de passar com muito detalhe, com riquezas de detalhe, tá? Mas agora cabe a vocês praticarem isso, tá? O meu papel aqui foi trazer informação, conhecimento, dar, como eu falei antes para vocês, insights, né, que são as ideias. Então, eu conversei bastante com vocês na última aula, eu espero que eu tenha aberto um pouquinho a cabecinha de vocês. Eu convido vocês também a participarem do meu curso, né? Conhecerem o Resineira Organizada. Vocês podem me encontrar no Instagram, no meu site. Depois eu vou deixar os contatos aqui para vocês. Antes de encerrar aqui, eu vou mostrar para vocês um pouco do que é o meu material, tá? Como surgiu, né? Então, o curso. E aí vocês decidem se vocês querem depois me conhecer mais de perto, conhecer o meu curso, né? E terem aulas mais avançadas do que essa, tá? Então, o curso Resineira Organizada é para quem realmente quer crescer, tá? Lá eu puxo muito orelha, no grupo de suporte eu puxo muito orelha também. Então, se vocês quiserem participar disso, eu convido vocês. Vou mostrar para vocês um pouquinho do meu material. Olha só. Esse aqui
Deixa eu só botar, ficar mais fácil. Ó, esse aqui é o Resineira Organizada, que foi o primeiro planner que surgiu, né? Aqui eu trago outra frase, que é: para cada minuto que você perde organizando as coisas, você ganha 1 hora, que diz tudo sobre organização. E a história toda do curso, ela surgiu por conta desse planner, porque, como eu falei, eu via muita gente desistindo. E eu sempre notei que era por falta de organização. Gente, eu como uma boa gestora, né, já como falei para vocês, treinei muita gente nessa vida, eu sei reconhecer quando a pessoa não dá certo por falta de organização, por falta de conhecimento, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que é esse planner. Existe o Resineira Organizada, existe o Resineira Administradora e existe as versões que mais recentemente eu fiz, que são as versões Clean. Essa aqui é a versão fofa, né? Então, para quem gosta de coisas bem fofas, essa é uma versão muito legal. E depois tem a versão Clean, para quem gosta de um planner mais objetivo, tá? Então, aqui deixa eu mostrar para vocês um pouquinho. Então, aqui, ó, começando, tem a página de dados, né? Coloca todas as informações. Tem aqui a página para redes sociais. Eu sempre deixo uns recadinhos aqui também, para vocês não esquecerem. Aqui é a organização diária, o controle de estoque, o controle de compras, controle de molde, o plano de ação, a estratégia de venda, a reflexão diária, aqui, o plano de relaxamento, aqui, eu passei muito rápido, né? Desculpa. O plano de relaxamento, as especializações, o plano de estudo, a roda da vida, isso aqui é tão legal, gente. Aqui tem uma página que vocês podem imprimir para fazer bloquinho de pedido também, tá? Achei bem legal isso para vocês. Aqui para organizar os clientes, organizar os fornecedores, e esse aqui finaliza aqui. E aí, deixa eu mostrar para vocês, então, o outro, que é o de administração, que é o Resineira Administradora, que aí eu trago aquela frase que eu já trouxe para vocês, que é fácil o que deve ser feito até que você possa fazer o que quiser. Ó, aqui já tem todo o fluxo de caixa, entradas, saídas, descrições, que foi o que eu falei para vocês do fluxo de caixa. É bem simples, gente. Vocês podem, não quer fazer parte do meu curso, não tem o menor problema, de verdade, tá? No meu curso eu quero quem realmente quer crescer, aprender mais do que eu já ensinei. Então, isso aqui vocês conseguem fazer num caderninho mesmo, se for o caso, tá? O fluxo de caixa daí já é um pouco mais avançado mesmo, né? Que tem despesa fixa, variável, tem sobre as perdas, o saldo do mês, tem sobre ticket médio. Aí é um assunto mais avançado, que é só no curso. Aí aqui, essas páginas seguintes, elas se repetem, que são os fechamentos, né? Fechamento da semana, fechamento do mês, fechamento trimestral, fechamento semestral, fechamento anual. Aqui já é um outro conteúdo que daí é mais avançado, isso aqui eu já nem vou passar para vocês, mas aí lá eu já entro em relação a despesas fixas, variáveis, diferença de custos, gastos, despesas, é uma coisa realmente bem avançada, tá? E vou mostrar para vocês as versões Clean também, né? Porque tem gente que é mais objetiva. Então, esse aqui é o Resineira Organizada, versão Clean. Então, aqui, ó, ele já vem mais objetivo, ele não é... Opa, deixa eu só ver aqui, que eu apertei errado, gente. Pronto. Ó, ele não é aquela coisa tão fofa. Ele é muito bonito ainda, mas é muito mais objetivo, tá? Então, ó, redes sociais, aí deixa aqui login, usuário, senha para tu não perder nada, organização diária. Ele tem tudo que o outro tem, só que de uma forma muito mais objetiva. Controle de compras, controle de estoque, controle de molde, plano de ação, estratégia de venda, reflexão diária, plano de relaxamento, especializações, plano de estudo, roda da vida, o mesmo papelzinho para os pedidos, né? Clientes, aqui eu já fiz uma forma bem otimizada, né? Cabe bastante cliente aqui. Fornecedores também bem otimizado. E é isso. Então, aqui é uma versão que eu notei que alguns alunos meus não estavam imprimindo o planner, né? E aí, eu fui tentar entender por quê. E aí, nessa pesquisa, conversando com os meus alunos, como eu falei, conheçam os clientes de vocês, no meu caso são os meus alunos, eu conversando com eles, entendi que aquela versão, ela ficou fofa e para algumas pessoas ela é
incrível, maravilhosa, as pessoas adoram. Porém, não funciona para todo mundo a versão fofa. Tem gente que é objetivo, né? E algumas pessoas querem economizar também. Então, para economizar, você faz o quê? Menos tinta. Logo, eu criei essa opção mais clean, tá? Porque ainda sendo com verde, se você colocar lá para imprimir preto e branco, vai economizar e vai ficar melhor o contraste, né? Diferente do laranja. Então, tem alunas minhas que são apaixonadas na versão laranja, não abrem mão de jeito nenhum. Mas tem alunas minhas que piraram quando eu mostrei essa versão aqui, que será lançada em breve lá no curso, né? Eu já finalizei, queria finalizar para mostrar aqui para vocês, mas já vai entrar lá também essa versão. Então, fica como um opcional, tá? Se você vier para o Resineira Organizada, você vai ter as duas opções. E mostrando aqui, então, ó, bem otimizado também, tá? Assim como o outro. Aqui eu deixei um pouquinho mais fofo, que eu não resisti também, mas também tá super otimizado, todas as páginas. Opa, aqui é spoiler, não pode. Então, gente, é isso. É isso nada. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa, que isso aqui é o mais disputado desse curso, gente. O que teve de gente que se matriculou nesse curso por conta dessa calculadora aqui, essa calculadora é famosa já. É a calculadora da Madá, minha calculadora projetada por mim, e ela é mágica. Vocês sabem tudo que a gente aprendeu de precificação, que eu ensinei para vocês agora? E se eu disser que eu criei uma ferramenta que faz isso tudo sozinha? Vocês acreditam? Porque sim, gente, eu criei uma calculadora no Excel. E não é aquele monte de planilha difícil de entender. Aqui, você vai colocando os valores e ela calcula sozinha. É mágica, é maravilhosa. Então, assim, ó, por que que é importante você primeiro aprender a precificar? Porque você não pode depender dessas ferramentas. Essa ferramenta, ela é literalmente um bônus. Ela é para facilitar a tua vida, mas para você usar ela com consciência, você precisa saber precificar também. Então, vai fazer muito mais sentido você precificar nessa calculadora se você já sabe como funciona a precificação, se você conhece a teoria e a prática, tá? Então, ai, Cíntia, também fica falando, né? Deixa eu ver a calculadora, vou mostrar, vou mostrar. Então, bora lá, gente. Vou mostrar para vocês aqui essa maravilha que eu criei para vocês, para facilitar a vida de vocês. Aqui eu já deixo bem claro, né, no início da calculadora, que é um produto exclusivo, né, da Madá, então é um produto exclusivo dos meus alunos, é só para quem realmente está dentro do meu curso, mas de qualquer forma eu vou mostrar para vocês como é essa ferramenta, para que vocês entendam a maravilha que é ter algo que facilite a vida. Porém, isso não anula tudo que eu ensinei para vocês, tá? Saber calcular, fazer a precificação na mão é muito importante. Vocês precisam entender todos os custos que vocês têm dentro de uma empresa, tá? Então, isso aqui é uma ferramenta para facilitar, não para fazer uma troca, né? Uma coisa não exclui a outra, as duas caminham juntas, tá? Então, aqui de forma bem rápida, eu vou mostrar para vocês um cálculo bem simplesinho, só para ficar claro aqui para vocês como que funciona a calculadora, tá? Então, vamos lá. Essa calculadora aqui, o lado verde, ele é uma calculadora de custo de produto. E o lado bege, ele é uma calculadora de precificação. Então, uma complementa a outra, tá? Então, vamos descobrir o custo desse produto primeiro. Então, vamos lá. Resina. Quanto custou a resina incluindo o frete? Custou R$ 230. Beleza. Quantos quilos de resina eu comprei nesse valor? Eu comprei 1,5 kg. Então, aqui, 1.500 quilogramas. Quantas gramas eu vou utilizar nesse projeto? Cerca de 10 gramas. O molde. Quanto o molde custou? Esse molde me custou R$ 49,90. Beleza. Quantas cavidades esse molde possui? Tem 30 cavidades. Quantas vezes eu utilizo esse molde até eu descartar? Uma média aí de 8 vezes. Quantas cavidades eu vou utilizar nesse projeto? Uma só. Beleza. Então, aqui, ó, esse é o valor que custa uma cavidade do seu molde, né? Que, no caso, esse aqui, 1,66 é o valor de uma cavidade do meu molde. O valor final, né, que vai me custar para esse projeto é 21 centavos, tá? Porque aqui ele vai considerar quantas vezes eu utilizo essa mesma cavidade. No caso, eu disse que 8, então vai custar 21 centavos. Beleza, pigmento. Quanto custou esse pigmento? Custou aí R$ 15. Quantas gramas vieram? 100 gramas. Quantas gramas eu vou utilizar? Não vai dar nem 1 grama, então 0,5. Beleza, então o meu custo de pigmento é 0,8 centavos.
Folha de ouro, não vou utilizar, não preciso colocar. Acabamento, não vou fazer nada diferenciado, não preciso colocar. Glitter, vamos colocar um pouquinho de glitter. Quanto custou? Ah, custou R$ 8,90. Quantas gramas vieram? 10 gramas. Quantas gramas eu vou utilizar? Vai ser muito pouco. Vou colocar aqui, então, 0,3. Então, vai me custar 27 centavos essa quantidade de glitter. LED, não vou utilizar. Transparência, vamos utilizar aqui, colocar um nomezinho aí no chaveiro. Quanto custou a minha transparência? Ah, custou aí R$ 39,60. Quantas unidades eu comprei? Vieram 10 unidades. Quantas unidades eu vou utilizar? Eu vou utilizar 1/4, então eu vou botar aqui 0,25, tá? Vai me custar, então, 0,99 centavos utilizar esse pedacinho de folha de transparência. Papel fotográfico, não vou precisar, posso passar reto. Pitão, vamos utilizar. Quanto custou? Ah, eu paguei aí, sei lá, vamos pensar R$ 20. Quantas unidades vieram? Vieram 130 unidades. Quantas unidades eu vou utilizar? Uma só. Então, vai me custar 15 centavos esse pitão. Fechou? Corrente, quanto custou? Vamos colocar aí R$ 30. Quantas unidades eu comprei? Vieram 200 pecinhas. Quantas unidades eu vou utilizar? Vou utilizar uma média aí de 6. Ó, então, vai me custar 90 centavos as correntinhas ali. Argola, quanto custou? Custou R$ 50. Vieram 150 argolas e eu vou utilizar uma só. Opa, pulou aqui. Uma só. Então, vai me custar 33 centavos, beleza. Tássio, quanto me custou aqui? Ah, custou R$ 30. Vieram aí, vamos colocar 20 unidades. Quantas unidades eu vou utilizar? Uma só. Então, vai me custar R$ 1,50, beleza. Top coat ou resina UV? Nesse caso, a gente não vai utilizar, mas se for só colocar aqui. Cola ou látex não vai ser usado. Decoração, nada demais. Embalagem do produto. Ah, quanto custou? Eu vou colocar aí num saquinho diferenciado. Então, me custou aí R$ 60. Quantas unidades eu comprei? 150. Eu vou utilizar uma só, então vai me custar 40 centavos. Beleza. Sacola para entrega ou a caixinha me custou aí, vamos colocar R$ 150. Quantas vieram? Vieram 300 sacolas. Quantas unidades eu vou utilizar? Uma só. Então, vai me custar 50 centavos. Beleza. Valores extras, se precisar, coloca. Se não precisar, não coloca. Resumo, o custo final dessa peça foi R$ 6,86, tá? Então, gente, vamos pensar aí que eu só fui colocando o valor, tá? Eu não fiquei pensando numa peça real, 100% real. Então, eu só fui colocando o valor para a gente ter esse custo aqui. Então, R$ 6,86, beleza. A gente vai subir, né? Subir aqui pela lateral para ser mais rapidinho. R$ 6,86. Então, tá. Vamos lá. Valor da hora trabalhada agora. Qual será o seu salário mensal? Vamos colocar aí que você estipulou que você quer ganhar 3.500 por mês. Fechou? Quantas horas você trabalha por dia? Ah, trabalha aí uma média de 6 horas. Quantos dias na semana você trabalha? Uma média de 5 dias por semana. Então, o valor da sua hora trabalhada, ele é R$ 29,17 e o valor do seu minuto trabalhado é 49 centavos, tá? Vamos lá, tempo para produção. Vamos colocar aí que você faz essa peça em 30 minutos, tá? Então, aqui é só colocar o 30. Ó, o seu pagamento por esse projeto será R$ 14,58. Por quê? Ele está pensando no quê? No valor da minha hora trabalhada e o tempo que eu levo para fazer a peça. Então, 14,58 é a metade de 29,17, que seria uma hora de trabalho, tá? Então, 30 minutos do meu trabalho, o meu pagamento para fazer essa peça é 14,58, beleza? Despesas fixas mensais. Vamos lá, qual a soma das suas despesas fixas mensais? Vamos dizer aí que é R$ 1.200. Isso já estipulando que você tá pensando aí, já tendo feito esse cálculo dividido por 2, como eu já ensinei. Então, custo diário do seu ateliê, R$ 60. Custo por hora, R$ 10. Custo por minuto, 17 centavos. Custo para esse projeto, R$ 5, tá? Então, o que vai somar lá é esses R$ 5. Custo do produto, R$ 6,86, que foi o que a gente fez nessa calculadora aqui, lembra? Beleza, colocamos aqui.
Margem de lucro, quanto eu quero lucrar nessa peça? Ah, eu quero uma margem de lucro de 50%. Beleza. Taxa da maquininha, que a gente vai passar no cartão, não vai? Não vai, então não preciso colocar nada aqui. Imposto, emito nota fiscal, então coloco o valor de imposto. Não emito, não precisa. Custo do frete, eu vou entregar essa peça para o cliente ou o cliente vem buscar? Não, o cliente vai vir buscar, então não precisa botar frete. Então vamos colocar aí, ó, essa peça aqui com 50% de lucro, já com seu salário, suas despesas fixas, R$ 39,67, tá? Então, assim, eu fiz um cálculo, gente, muito superficial. Foi só para mostrar bem rapidinho para vocês, porque se eu ficar aqui mostrando em detalhes, eu sei que leva aí muito tempo, tá? Então, é só para mostrar para vocês que existe essa ferramenta automatizada que eu criei, que é o sonho realmente de toda resineira, e é muito importante aí para o dia a dia de vocês. Mas, a Cíntia, não tem interesse nessa calculadora? Não tem problema, gente. Isso é só para os meus alunos, tá? Você já aprendeu a fazer o cálculo na mão, que é mais do que suficiente. Então, fica bem tranquilo, bem tranquila. Fechou? Então, essa aqui é a calculadora exclusiva da Madá, tá? Eu espero de coração que você tenha gostado muito dessa aula, que ela tenha te enriquecido de várias formas. Eu sei que ficou longa, me perdoem por isso, mas é necessário, tá? É necessário. Quando eu comecei a buscar essas parcerias, porque eu vi a necessidade de eu estar presente nos cursos de resina, para alcançar o máximo de meninas possível, meninas e meninos, me perdoem, meninos, foi realmente porque eu fico muito triste quando eu vejo alguém desistindo, e eu sei que não é por uma questão de saúde ou porque tá gravidinha, daí não pode mexer com resina, é porque realmente não tem o conhecimento, não consegue administrar. E uma vez que tu aprende isso aqui, mesmo que tu desista da resina, tu pode precificar qualquer coisa, porque tu já aprendeu, tá? Isso aqui serve para a vida, tá, gente? Então, eu espero que realmente eu tenha ajudado vocês de alguma forma, que eu tenha contribuído para a vida de vocês, que vocês prosperem muito. Se você chegou até aqui nesse finalzinho, manda para mim lá no Instagram a seguinte mensagem: eu assisti e não desisti. Manda para mim lá no Instagram. Falando nisso, deixa eu mostrar isso, ó, os meus contatos. Você pode acompanhar o meu trabalho lá no Madá Estúdio Criativo, né, no meu @ Madá Estúdio Criativo, ou através do meu site também lá. No site, na verdade, está tudo detalhado em relação ao curso, tá? Tá tudo nos mínimos detalhes. Então, você pode entrar lá no www.madaestudiocreativo.com.br e se você realmente chegou aqui nessa finaleira, manda para mim no Instagram. Eu assisti e não desisti. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha contribuído, tá bom? Um grande beijo para vocês. É um prazer. Eu espero que em breve a gente se reencontre, né? E, gente, é isso. Estou feliz. Um grande beijo e tchau, tchau.